Olá. Desculpa, eu dissociei e comecei a fazer outra coisa. O que você tá fazendo? Eu ent... Não. Enquanto você foi arrumar sua luz, eu entrei Ah. no Spotify para podcasters. E que- Foram 2 segundos. Foi em literalmente, eu só catei as latinhas daqui e joguei pra cá. 2 segundos é o suficiente para eu me distrair e começar a fazer uma coisa completamente aleatória, mudar de vida. Desculpa, Ficou alerta. fico alerta. Não me deixe por mais de 2 segundos. Vou mudar de vida. Adeus. Adeus. Eu com aquela trouxinha do Trouxinha. Chaves. Oi, gente, como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão dissociados também? Vocês começaram esse vídeo e dissociaram? Vocês deram play e foram fazer outra coisa? Eu agora tô um mix de Regina Roque e Lindsay Lohan na minha voz. Você tá com voz. Sabe quando tem esses vídeos no YouTube que eles comparam o antes e depois de influenciadora que começou a abusar da maromba? Ai, quem dera. Eu tô tão cansada que nem abusar da maromba eu posso, gente. Tem os vídeos virais que é tipo fulana antes e depois de tipo da fama. Aí a pessoa fala: "Oi, eu sou fulana", no antes, aí no depois a pessoa tá falando: Ah. "Ô". Então tá nessa vibe. Não, Mas gente, tudo bem ainda também. nem marombando eu tô mais, porque eu tô cansada, só tô dormindo, eu trabalho e durmo só. Parece a voz da Phoebe também naquele episódio de Friends que ela tá com uma voz sexy, que ela vai cantar Smelly Cat, Smelly Cat, e aí fica Então, tipo um blues assim. é isso, gente, mas a É gente vai isso. tentar fazer o melhor que a gente pode aqui, até a voz voltar, a gente vai fazendo com essa voz mesmo, Sim. tá? Eu já não gostava da minha voz antes, agora então. Nunca teve nada de errado com a sua voz, não sei porque você tem uns Ninguém complexos. ninguém gosta da própria voz. É verdade, mas eu li em algum lugar, não vou lembrar onde, não tá nas minhas fontes, me perdoem, mas que falam que na verdade não é que a gente não gosta, é que a gente assusta, porque a gente ouve nossa própria voz com o retumbar que ela tem, a gente ouve tipo de dentro a nossa voz, então a Uhum. gente ouve ela diferente por conta da reverberação da voz na nossa caixa craniana, alguma coisa assim. É, tem uns negócios que como a gente ouve dentro da nossa cabeça e num gravador, por exemplo, é completamente diferente e a gente se assusta. É, e aí a gente não gosta, não é tipo, acho feia, é tipo, te causa estranheza você não se reconhecer em alguma coisa, e como te causa estranheza, aquilo, tipo, te dá um pouco de repulsa. É. Então eu acho que, eu não sei se é o seu caso, que tem gente que só olha e fala, né, minha voz, tem gente que tem uma voz mais É, não, eu esganiçada, ou... detesto minha voz. Tem nada de errado, porque a sua voz tem uma voz linda. Vou começar a cantar. Não se vá. Mas bem, gente, falando de voz, vamos para a parte 3 de stalkers de celebridades. Eu falei falando de voz, porque o primeiro caso que eu trouxe é dela, a sua, a minha, a nossa Beyoncé. Nó, muito bom. Sim, vamos Queen falar de Bee. Beyoncé. Nossa, eu sou muito Beyoncé. E eu fico até meio triste, porque eu tô sentindo que. Não sei. Você tá sentindo que a casa do Diddy vai cair com a casa dela? Sim. É, eu também. Eu Eu tô tô sabe, meio assim, é. eu tô assim, ó, sabe, tipo, a do Fala, Jay-Z vai cair, porque o Jay-Z é, eu nunca vi um homem desaparecer tão rápido que nem o Jay-Z desapareceu depois que é. o FBI entrou na casa do Diddy. É, eu desconfio que ele não tá nem nos Estados Unidos, não sei, só coisa vozes da minha cabeça, não, mas ele desapareceu, né. É, ele desapareceu e a Beyoncé, ela sempre foi desaparecida, né, ela não ninguém vê ou ouve muito a Beyoncé, ela é super privada, ela é super E em relação ao Jay-Z, ela passa muito pano pra esse homem, tipo, muito pano. Tipo, é só ver lá o incidente do elevador, ela não faz nada. Como se não fosse com ela. Tá a irmã dela sentando a mão no marido dela, e ela tá lá assim. pleníssima. Então, É, assim, sabe quando você tá sentindo que algo de errado vai aparecer? Então, eu já tô sofrendo por é, antecipação. eu Esse é meu também. status.
Eu também, mas vamos Mas vamos nos lá. orar. Nesse Oremos. momento não vamos falar nada disso, gente, eu vou contar pra vocês do Stalker da Beyoncé. Mas Hum, antes de falar do Stalker, eu vou falar um pouquinho dela, né. Eu também acho que ela dispensa apresentações, mas hoje em dia a gente nunca sabe, né. Vai que alguém, ainda mais dadas as devidas circunstâncias, né, vai que alguém pergunta: "Quem é ela?". Bom, gente, Beyoncé Giselle Knowles Carter. Sabia que ela chama Giselle também? hum, Não sabia. Ela é uma cantora, compositora e businesswoman, além de ser considerada uma das personalidades mais influentes do século XXI. E uma das maiores vocalistas de todos os tempos, de acordo com a revista Rolling Stone. No hum, decorrer de sua carreira, ela ganhou 29 MTV Video Music Awards, o que faz dela a artista com mais estatuetas da história dessa premiação. E ela também é a artista mais premiada dos prêmios BET Awards, NAACP Image Awards e Soul Train Awards. E uhum, como se não bastasse, ela também é a artista com o maior número de prêmios Grammy. Ela ganhou uhum. 32 Grammys. E com o maior número de indicações ao Grammy da história da premiação. Ela tem 88 indicações, o que coloca ela empatada em primeiro lugar com o Jay-Z. Nossa. Além de ser a terceira artista mais premiada no Billboard Music Awards, com 27 estatuetas. Ou seja, gente, diva. Muito. Diva, Extremamente talentosa. sim, diva, talentosa, maravilhosa. Enfim, o tormento dela começou em 2009, quando um britânico chamado Bassey Essian, ou Essien, começou a contatar a diva através de e-mails e cartas, em que ele dizia saber que a verdadeira Beyoncé havia morrido e que ela seria uma impostora que teria assassinado a verdadeira Beyoncé para tomar o seu lugar. Aí eu falei assim, Gente, essa história desde da época do Paul McCartney, o povo adora falar que o povo foi assassinado e que tem um dublê no lugar. eu sabia dessa fanfic com a Avril Lavigne. Sim, Tipo, do todo Paul também mundo a tem. gente A já Selena fez. Gomez também tem essa fanfic, Não sabia. tem quem que tem mais? O Barack Obama tem essa fanfic, o Lula tem essa fanfic. Não O sabia que povo adora falar que eles foram colocar que foi colocado um clone no lugar da pessoa. Começou com Paul McCartney, até onde eu sei. a gente fez essa história do Paul, gente, eu vou linkar aqui embaixo caso vocês não tenham visto, um pouco antigo, mas é bem interessante a história. É que a história do Paul McCartney ainda tem algum embasamento, né, porque eu não vou entrar em detalhes, porque vocês têm que ver o vídeo pra entender tudo, mas tem o Hã. fato de que ele sofreu um acidente, tem o lance de que quando os Beatles voltaram da Índia, todos estavam muito diferentes. Então, assim, não tô dizendo que eles têm Então, eles razão. falam que ele sofreu um acidente. Não, teve aquele lance de que ele teve um DUI, né, ele saiu bêbado de um É, lugar. então, mas tipo, Ninguém sabe se é verdade, né. ele nunca sofreu. Dizem que ele sofreu um acidente que ele, depois de 66, não era mais ele. O que graças a Deus, porque depois de 66 foi o melhor trabalho do Paul McCartney, Sim. então esse dublê tá, ó, de parabéns. Enfim, eu não sei. Parabéns. Eu não sei porque nesse caso da Beyoncé, a gente não sabe nem por que esse cara tinha essa teoria. Porque nesses outros casos existem normalmente quando um famoso passa por um rebranding É. e muda de aparência e tal, vem esse boato, mas a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe da onde ele tirou isso. A gente sabe que ele começou a contatá-la falando que ela era uma impostora em 2009. Não sei se foi, eu não lembro o que ela estava fazendo em 2000, eu sei que ela já era a Beyoncé em 2009, mas eu não lembro Hum. qual que era o momento da Ela não carreira. estava na época Single Ladies? Não. Foi na época de Single Ladies, porque eu fui num show dela em 2009 e no Brasil. Hã. 2009 ou 2010, foi na época do Single Ladies. Tá. Agora então eu sei o que ela tá fazendo na época do, mas eu não sei se teve alguma, sei lá. Foi nessa época aí. E ainda em 2009, então, ele conseguiu entrar em um evento em que ela estava e ele tentou entregar pra ela uma espécie de diário que ele tinha escrito e que, segundo a polícia, estava cheio de delírios religiosos. Ele não conseguiu chegar até, ele estava no mesmo lugar que ela, mas antes dele conseguir chegar nela, ele foi pego pela segurança e foi interrogado.
E Uhum. aí ele disse que ele estava só tentando ajudar, porque ele tinha sonhado que ela estaria em perigo. E aí, assim, ela não é Mas uma ela já não tá impostora? morta? Não sabemos. A gente não sabe se ele deu esse migué só porque a segurança pegou ele, tipo: "Ah, só queria ajudar". Hum. Não sei. Eu sei que esse susto não foi suficiente pra fazer com que ele parasse. Ele continuou mandando e-mails, aparecendo em shows e em todos os lugares que a presença da Beyoncé era confirmada, a ponto de deixar ela com receio de voltar pra Londres pra fazer shows no futuro. Coitada. E, gente, as mensagens continuaram chegando, ele não parava, até que em 2011 a equipe jurídica da Beyoncé entrou com uma ação e conseguiu uma ordem anti-assédio no Tribunal Superior Britânico que proibia o Bassey Essian de voltar a contatá-la. Hum. Que ele disse em sua defesa, né? Ele falou que o caso dele era muito bom, que ele tinha todos os motivos e todas as provas de que a Beyoncé tinha morrido, tinha sido substituída e que o caso dele só não foi devidamente analisado porque ele não pôde contar com o suporte dos advogados designados pelo Estado para defendê-lo. Ele diz: "Eu não tive assistência jurídica para ajudar no meu caso, eu tive que me defender sozinho. Há muito mais dessa história do que vocês pensam." Não. Ainda assim, quando a Beyoncé voltou para Londres, em 2013, ela solicitou que toda a segurança fosse reforçada e distribuiu fotos do Bassessian para todos os membros da equipe de segurança para evitar que ele Uhum. conseguisse chegar até ela. E assim, até onde a gente sabe, ele nunca mais chegou até ela. Uhum. Agora a Beyoncé tem outros problemas para se preocupar. É. Problemas um pouco mais reais, eu diria, não sei, enfim. Pois bem, e agora o segundo caso do dia que, gente, esse caso é trevoso, é bizarro. E eu, pessoalmente, eu fiquei assustada, assim. Que é o caso da Keira Knightley. Eu não sabia que ela tinha um stalker. Menina, nossa, senta que lá vem história. Essa história, o caso de hoje, tipo, hoje nesse vídeo eu só trouxe 2 casos, porque o da Keira Knightley é longo. Tá, E é bizarro. É o tá. pior dos 2. Gente, eu não sei também, obviamente eu acho que a Keira Knightley não é tão famosa quanto a Beyoncé, mas se você é mais ou menos da nossa idade, se você tem seus 20 e muitos, 30 e poucos, Ela 30 e teve muitos, o um boom. um boom ali em que todos os filmes eram com a Keira Knightley e depois Sim. ela desapareceu. A gente vai falar um pouco disso também, porque até tá um pouco relacionado. A Keira Christina Knightley é uma atriz britânica que começou sua carreira com apenas 6 anos de idade. Quando seus pais, que eram o Will são, né, o Will Knightley e a Sharman Macdonald, contataram um agente que a colocou em diversos comerciais e filmes para televisão. A Keira teve o seu grande break no cinema quando ela fez uma ponta em Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma. Ela interpretava a Sabé, que era uma criada da rainha Padme, que era interpretada pela Natalie Portman. Uhum. Gente, eu não sei se vocês assistiram o episódio 1, tal, se vocês acompanharam, mas na época, a Sabé, ela era meio que a dublê da rainha, assim, ela se passava pela rainha em eventos e tal, pra rainha ficar mais livre. E todo mundo fala que elas são super parecidas, Gente, eu ela não vejo. Natália do céu, elas são a mesma pessoa. Você já viu No as filme, sim. eu No acho elas filme eu muito não conseguia gente, diferenciar às vezes, mas eu acho que, assim, na vida mesmo eu não consigo ver. nossa, Porque a Kira ela tem aquela boquinha, assim, tipo, eu acho elas muito parecidas. eu não acho, eu acho Ela a cara de susto que ela aquele é é. igualzinho aquele. É que a Kira, eu acho que elas têm, tipo, estilos de corpo bem diferentes, Hum, mas na época de Cisne Negro, que a Natalie Portman emagreceu muito pra interpretar, né, a protagonista, elas estão mais, mais tipo, parecidas. indiferenciáveis É. ainda, é bizarro. Eu acho elas muito parecidas. Mas não sei, é muito engraçado, porque tem gente que enxerga e gente que não. É. Eu sei que, assim, eu pessoalmente acho interessante ela ter começado como um meio que par da Natalie Portman, por assim dizer, porque no decorrer da carreira dela inteira as 2 eram comparadas. Até os Hum. papéis que elas pegam são um pouco parecidos. Uhum. De lá pra cá, a Keira foi indicada pra 2 Oscars, 2 British Academy Awards, 3 Globos de Ouro e um Laurence Olivier Award. Entre os trabalhos mais conhecidos dela, destacam-se o papel de Elizabeth Bennet na adaptação hollywoodiana de Orgulho e Preconceito em 2005, o papel de Elizabeth Swann na franquia de Piratas do Caribe
cujo primeiro filme, né, saiu em 2003, Uhum. e por interpretar a Ana Karenina na adaptação da obra do Tolstói para o cinema em 2012. E nenhuma dessas tem um peso que é interpretar Love Actually, a menina do Love Actually. Verdade, tem esse também. Esse é o maior papel da vida dela, ela nunca vai fazer nada melhor. E tem outros icônicos também, gente, ela fez a Morgana no filme do Rei Arthur em 2004, ela fez a Sabrina Spielrein em Um Método Perigoso de 2011, que é o filme Sim. eu achei que ela mandou muito bem nesse filme. Não, ela é uma ótima atriz, ela fez É, papéis interessantes, ela fez papéis difíceis. sim. Deu pra entender, gente, que ela é uma pessoa extremamente pop, extremamente talentosa e que começou muito cedo, assim, nem me Uhum, surpreende tanto. Claro que tudo que eu vou contar a seguir impactou um pouco a presença dela, tipo, na mídia, o jeito como ela lida com a fama, mas também eu acho que se você tá trabalhando desde os 6 anos, com o dinheiro que ela já conseguiu, né, eu acho que você só quer sossego, sabe. uhum, E assim, ela também é famosa, ela já é uma pessoa mais discreta na vida pessoal dela. hum. Tanto que ela casou em 2013 com o James Rigdon, que é o músico da banda Klaxons. Foi um casamento que, assim, eles nem contaram pra ninguém. Saiu na Vogue quando eles casaram, tipo, casamento civil, assim, super rápido. Ela casou com um vestidinho meio nude, assim, eu acho que era da Chanel. E ela ainda usou o vestido outras 2 vezes, que era uma coisa que nem se fazia naquela época, né, em Uhum, que a imprensa de Hollywood era ainda mais chata com o que as pessoas vestiam do que é hoje. Era pior. hum. Mas ela reutilizou, aí eu falava: "Será que Keira Knightley reutilizou o vestido de casamento?" Sim, várias vezes. Eu acho que no ano que ela casou, ela usou umas 3 vezes o mesmo vestido. E tá certíssima. Diva Sim. acessível. Mas enfim, eh, hoje ela e o James Rigdon têm 2 filhas, mas quando nossa história começa, em 2016, eles tinham só uma filha, que na época tinha 2 anos. Pois bem, nessa época, um homem chamado Mark Revel, de 49 anos, começou a infernizar ela e a família dela. Como ele fazia isso? Ele entregava bilhetes e cartas pessoalmente por debaixo da porta da casa dela, o que eu acho tão creepy. Mano, ele tá Sim. muito perto. E calma que piora. Por quê? Em certa ocasião, ele foi até a casa dela, agachou na porta e ficou miando através do buraco do correio, como se ele fosse um gato. Ele só parou de miar depois dele ser literalmente perseguido pelo James, que ficou muito pistola e saiu correndo atrás dele pela rua. E o pior, eu tô rindo porque esse é o tipo de coisa que meu marido totalmente faria. Eu consigo imaginar usando ela perseguindo alguém que tá miando pelo bairro, sabe? Então, assim, Sim. eu consigo ver essa cena. Porque imagina, você tá lá na sua casa e tem um doido agachado miando na sua caixa de correio. Tipo, no buraco, Gente, né? que desespero isso. Porque você não sabe nem como reagir numa hora dessas, você não sabe se você E você tá com um bebê na sua casa, né? sim, se você sai na porta com um taco de beisebol, se a pessoa é perigosa, se a pessoa é só louca. E eu imagino que quando você é famoso, eu falo isso pelos 2, porque ele é músico também, deve acontecer muito. Uhum. Você deve lidar com diferentes níveis de insanidade dos fãs, sabe. Eu acho que É. deve ser mais difícil você ver, tipo, é uma insanidade inconveniente ou eu estou em perigo? É difícil saber se ele é louco, bonitinho, inofensivo, ou ele vai colocar minha cabeça no freezer? É, então, e aí, em outra ocasião, ele deixou um pendrive pelo buraco do correio, que tinha uma música intitulada The Fuzzy Kit Waltz, que seria a valsa do gatinho peludinho. De autoria própria, era uma música que ele compôs e gravou, e ele, junto com o pendrive, tinha uma nota pedindo para ela ouvir a música. E o pior é que ela ouviu a música, ela descreveu depois que era uma música extremamente perturbadora. Poucos dias depois, ele passou outro bilhete pela porta perguntando: "Gostou?" É. Gente, quando primeiro lugar, isso vale para qualquer pessoa, profissional, amadora. Façam suas artes, suas poesias, suas músicas, seus quadros, seus podcasts, mas nunca coloquem
nenhuma pessoa na posição de perguntar: "Gostou?". Não façam isso, por favor, porque isso pode dar tão errado. Não existe posição pior do que alguém te apresentar alguma coisa e falar: "Gostou?". E assim Que você vai falar? "Você é, estava não, miando na minha porta 2 dias atrás. Que você quer que eu fale, Nerso?". "Adorei, tá ótimo, parabéns". parabéns! Parabéns! Sucesso. É, então, difícil. A Kira tentou resolver o problema reforçando os sistemas de segurança da casa e contratando novos seguranças, mas não adiantou. Hum. Logo, o Mark fez outra visita, na qual ele desenhou uma seta gigantesca de giz apontando para a porta da frente da casa dela. O que não tem muito sentido e eu também acho bem bizarro. Pouco depois desse incidente, ele começou a escrever cartas para a mãe dela. E paralelamente, enquanto isso ia acontecendo, ele fazia várias postagens perturbadoras no Twitter. Eu vou ler 3 aqui para vocês. Uma é: "Minha campanha de desobediência continua esta noite em Canonbury", que é o bairro em que ela mora. "JR e KK não vão conseguir muita ajuda da polícia". O JR seria o James e a KK seria a Kira, né. E aí, outro tweet: "Se o Rickton vai fazer o papel de diabo, talvez eu tenha que fazer o papel de executor público, correto?". Claro, isso não é uma ameaça de morte. Claro, Nada faz com que isso pareça não é mais uma uma ameaça ameaça de de morte. morte. É tipo isso, faltou só ele pôr um wink. Gente, vocês vão ver a cara dele aqui. Esse homem, você olha pra cara dele, Que assim, sem querer desespero. julgar as pessoas pela aparência, mas olha o olhar desse cara. Tudo O sobre esse homem soa tipo, ameaça de morte. o olhar dele, sabe, o Tudo olhar que ele nele olha é. tudo nele anuncia, isso é uma ameaça de morte. É. E aí, o outro tweet: "Rickton estava se achando demais semana passada. Penso que está na hora de eu colocá-lo no lugar dele, confere?". Isso porque o Rickton, o James expulsou ele de estar meando Sim, na porta, né. Bom, gente. sem ter muito mais o que fazer, a Kira entrou com um pedido de ordem de restrição contra o Mark Revel e, ao ser chamado à corte, ele confirmou a perseguição. Falou: "Sim, eu fiz isso mesmo". E em meados de 2016, ele recebeu uma pena suspensa de 8 semanas. A gente falou um pouquinho sobre pena suspensa no caso da Mad Russo, né, na verdade no vídeo de updates que a gente fez, que eu vou colocar aqui embaixo também. Resumindo bem, eu explico melhor no vídeo, nesse outro vídeo aqui, mas resumindo, você recebe essa pena, mas essa pena não vai ser aplicada contanto que você cumpra alguns requisitos estipulados pela corte. Uhum, Então, assim, ele recebeu uma pena suspensa de 8 semanas e foi proibido de chegar a 100 metros da Kira, da família dela, da casa dela e de tentar qualquer tipo de contato, virtual ou de qualquer outra forma. E como parte da pena, o juiz distrital, o Robin McPhee, ordenou que o Reville entrasse em um programa de tratamento de saúde mental por 6 meses. Então, basicamente assim, você não pode ter contato com ela e com ninguém da família dela e você é obrigado a se tratar numa clínica. Caso você não faça essas coisas, você vai preso. uhum. Basicamente isso. Eu achei essa pena bem ok. Razoável. Sobre esse incidente, a Kira disse: "Eu fico com medo toda vez que saio de casa. Eu já havia recebido cartas de fãs pelo correio, mas nada tão estranho ou preocupante". E ela e o James acabaram optando por vender a casa e por mudar com a família para outro lugar. E vocês acham que essa história acaba aqui? Não. Não, Não, claro que não. Ui, bati o cotovelo, mas enfim. esse desgraçado achou ela de novo. Então, em janeiro de 2017, o Mark Revel voltou a contatar a Kira e o James via cartas e via tweets bizarros. E a gota d'água para Kira foi quando o Mark mandou para ela uma foto impressa de além de postar na conta dele no Twitter uma série de fotos públicas de uma criança com a legenda: "Minha campanha de desobediência continua".
Vale lembrar que ela tinha uma filha de 2 anos na época e ela falou que ela encarou isso como uma ameaça à filha dela. Claro. Então, ela disse que foi a gota d'água e ela imediatamente procurou a equipe jurídica, que denunciou o Mark pela quebra da ordem de restrição e por posse e divulgação de. Ele foi imediatamente detido junto com o iPad, que continha downloads de outras 324 imagens de crianças em situações sexuais. Filho da Ele admitiu, mais uma vez, ter quebrado a ordem de restrição, mas ele alega, eu tô rindo de revolta, porque eu acho que é uma coisa assim, ele alega que que o iPad dele continha apenas 88 imagens e não 340. toda a Tipo, diferença. Obrigada, viu, Mark? tomaram, sabe? É. Tipo, enfim. E ele também alega que todas as postagens ameaçadoras que ele fez eram direcionadas para o James Rigton e não para Keira Knightley, que ele afirmou amar e só querer saber se ela gostava de sua música. Durante esse julgamento, foi descoberto que essa não foi a primeira vez em que a obsessão do Mark Revel trouxe problemas para outras pessoas. Alguns anos antes, ele teria se encantado com uma funcionária de um hospital em que ele fez tratamento, e ele passou a mandar da mesma forma diversas cartas para ela. E ele acabou sendo detido depois de invadir a casa dessa pessoa e ficar completamente pelado lá dentro. Imagina se abre a porta da sua casa e tem um homem desconhecido pelado lá dentro. Gente, que pesadelo. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei também, Eu mas não sei o assim. que eu faço. Se eu saio correndo, se eu ataco o homem, se eu taco fogo na casa. Aí é uma coisa que me deixa meio pistola, porque assim, por que que esse homem não foi detido depois disso, Sim, sabe? porque ele colocou. Tipo, isso é claramente uma ameaça forte. Nada tira mais o senso de segurança de um ser humano do que alguém entrar na casa da pessoa e ficar pelado. Tipo, colocar. Como que você se sente seguro dentro da sua casa depois disso? Pois é. E assim, eu também acho que tinha que ser levado em conta que essa mulher, ela não tinha os recursos pra ela não pode fazer que nem a Keira Knightley e só mudar pra outra mansão, sabe, tipo, eu imagino, não sei também, eu não conheço essa outra pessoa, a gente não tem muitos detalhes do que aconteceu, até porque as leis de privacidade aqui na Europa, no Reino Unido e tal, são diferentes, mas eu imagino que, por exemplo, a Keira Knightley, a partir do momento que ela não se sente segura, ela pode vender a casa no prejuízo, que tipo, ela pode só largar a casa abandonada e ir pra outro lugar. Tipo, você, as pessoas, tipo, Você normais, contrata seguranças, a gente não tem você essa condição. não, Tipo, a gente não tem como. tipo, então, assim, eu fico pensando, isso eu acho bem complicado, porque assim, só foi devidamente. Se bem que mesmo com ela, no começo, o cara tomou uma pena suspensa, né? Então, É. assim, eu não sei. Então, sei lá. Enfim, eu sei que ele foi avaliado por uma junta médica que constatou que ele apresentava um quadro clínico de esquizofrenia paranoide induzida pelo abuso de substâncias. Então ele foi finalmente internado no John Howard Center Homerton Hospital em concordância com o Mental Health Act. A gente fala um pouco mais do Mental Health Act no vídeo que a gente fez sobre o caso do Diego Costa Silva e da Fabíola Câmara de Campos, que Hum. fala bastante sobre o Mental Health Act na lei irlandesa, que é bem similar à britânica nesses casos, tá? Eu também vou linkar esse vídeo na descrição. Os dois psicólogos consultores fizeram um relatório para o juiz antes da sentença, né, e disseram que o Mark Revel corre o risco de prejudicar outras pessoas se ele não for constantemente monitorado para tomar os remédios. Uhum. Então, ele está internado, não existe previsão para a data de soltura, posto que ele só vai ser posto em liberdade quando não for mais considerado um risco da sociedade. Então, o que tudo indica, ele não vai sair de lá. Uhum. E esses são os casos de hoje, gente. Gente, eu tô Os pesadelos da semana. esse homem pelado dentro da sua casa, gente, que Não, desespero. e essa obsessão com gato, de ficar. Eu amo gatos, eu amo meus gatos, mas eu sei lá, se ficar miando na caixa de correio dos outros e mandando a valsa do gatinho peludinho. E as. Atira o pau no gato. Eu saía com Ai, bastão de beisebol já, swinging. Tipo, saía da gente, porta já pronta pra acabar com a cabeça desse homem. imagina. Eu acho que eu ia sair perseguindo ele com um cajado também. É.
Nesse tipo de situação, eu sou um pouco a favor da lei americana, que diz que se alguém tiver na sua propriedade, você pode, tipo, é fair game, você pode se defender e defender a sua propriedade. Nesses momentos a gente vira texana, né? Nesses momentos eu acho que sim, porque assim, assim, aqui na Europa não tem esse tipo de lei, você não Não. pode bater em alguma pessoa ou matar uma pessoa mesmo que ela entre na sua propriedade. Mas nessas horas eu já, tipo, eu tô pronta pra tacar fogo em alguém, gente. Pronta pra bater em alguém. Gente, alguém que entra na sua casa, um desconhecido que entra na sua casa, bem intencionado ele não tá. Na Não. melhor das hipóteses, ele vai roubar suas coisas. Uma coisa é você passar no quintal, outra coisa é você entrar dentro da casa da pessoa, gente, não. Mesmo se não vem no meu quintal, não. Pra mim, nem no quintal. Meu quintal é fechado. Se alguém entrar lá, assim que as Então, pessoas. mas meu quintal é aberto, tipo, Assim, se é o alguém seu aberto. passar porque tem gente que corta caminho pelo Eu quintal dos lembro, já aconteceu outros. da gente tá gravando, a Nath vê uma pessoa do quintal dela, ela saiu correndo com o taco de beisebol na mão. De verdade, eu até assustei. Eu pensei, pronto, Não, mas aconteceu é alguma porque, mano, coisa. entrou aquele dia, a gente estava gravando, era inverno, É. estava escuro já, e daí eu vejo um homem de uns 2 metros, com um capuz, entrando no meu quintal. Eu peguei o taco de beisebol e fui direto. E foi tão engraçado que a gente tava conversando, de repente ela começou a olhar pro nada, assim. E aí ela, peraí. Aí ela virou, aí de repente ela só passa com o taco de beisebol na mão, correndo. Assim, eu pensei, meu Deus! Eu fiquei, tipo, toda apreensiva, assim. Aí ela voltou, aí a Nath voltou, não era nada. Era só alguém cortando caminho, porque dá É, pra cortar caminho pelo meu quintal para as outras casas, pra uma outra rua, a rua de trás. Daí eu era apenas um pedestre folgado. era apenas um PD. Mas imagina, ele estava com capuz, à noite, era quase 10 da noite, já a gente gravando no escuro, tudo escuro já. Eu vejo esse homem entrando tranquilamente no meu quintal. Sabe o que que é pior? Eu tenho um casal de amigos que eles foram visitar a Noruega, isso eu acho que foi em 2022, faz tempo já. Foi mais ou menos na época que isso aconteceu com você. E eles estavam contando pra gente da Noruega, e aí eles contaram como eles se perderam. Eles estavam contando que eles foram pra ver a Aurora Boreal e tal, que aí eles se perderam. E aí a namorada desse nosso amigo, ela quis fazer uma trilha. Uhum. E ela pegou lá o negócio pra fazer a trilha, ela viu no aplicativo a trilha, eles foram fazendo a trilha, ela, nossa, o que que é isso? Onde a gente tá? Aí ele, a gente tá na casa de uma pessoa. Aí eles É. viram que eles estavam no quintal de alguém. Aí o meu marido ouviu e falou, olha lá, vai ver que foi esses caras que a Natália saiu correndo atrás. Eu falei, olha, eu só sei que não era porque vocês estavam no norte, essa minha amiga mora no sul, mas assim, agora eu entendo o que ela disse do povo que entra. Eles foram parar sem querer, eles foram seguindo Hã. a trilha no mapa, só que a trilha do mapa passava por dentro da propriedade privada de alguém. Tem trilha aqui que passa na propriedade das pessoas. Então, e aí eles foram seguir e entraram, eles viram os Passa no balanços. quintal, assim, É. na não, eu já acabei também, tipo, de tá andando aqui a gente tem uma floresta aqui na cidade perto da represa, ao redor da represa, e daí você tá passando em alguns lugares, daí hum, você dá de cara com os cavalos, daí você fala: "Gente, de onde surgiu esses cavalos?". Daí você tá passando na propriedade da pessoa. Você fala: Pode "Gente". acontecer. É. É por isso que aqui na Noruega eles não têm essas coisas de você poder matar alguém que tá na sua É, propriedade, nada porque acontecer com. aqui não, até porque a gente tem uma lei de livre acesso aqui, então, tipo, você meio que pode andar pelo país inteiro, todas as coisas, não propriedade privada, mas você meio que pode andar pelo país inteiro, acampar pelo país inteiro, o que significa que às vezes você acaba na propriedade de alguém sem querer, no meio do mato, e daí você não pode acabar não pode matar a pessoa. Obviamente que eu não sou a favor de matar qualquer pessoa que entra no seu quintal, gente, eu estava brincando naquela hora, mas eu sinto essa Ah, não, quando eu leio insegurança. essas histórias eu tenho esse mesmo impulso, eu penso: Aí eu "Gente", falo: porque você "Gente, pensa se eu já tô acontecer tipo com as comigo. armas, eu tô igual aquela igual o Frank do Always Sunny em Philadelphia. So anyways, I started blasting". Não, porque quando você vê essas histórias, ainda eu acho que pra gente ainda sendo mulher, que tipo, você fica mais vulnerável, né, porque a gente não pensa a última coisa que a gente pensa é no assalto, quando alguém entra na sua casa, né. Sim, não, eu Então, penso assim, eu entendo, porque eu fico igual, eu fico: "Gente, a minha vontade, tipo, ter todo aquele sistema de segurança, ter um bunker, ter um quarto do pânico, ter isso, ter aquilo, a minha ah, vontade é, tipo, criar uma fortaleza, sabe. Que no ah, fim, eu tô no interior da Irlanda, então o máximo que vai acontecer vai ser eu me trancar pra fora".
com o alarme. E eu não consegui acessar a minha própria casa, mas eu entendo Então, o que aqui você também é sente. super seguro, não tem nada, mas eu carrego ainda comigo, acho que eu já falei várias vezes aqui no podcast que meu maior medo é alguém entrar na minha casa. Tipo, eu ser assaltada, furtada na rua, eu não tô nem aí, leva tudo que você quiser, mas entrar na minha casa pra mim é uma coisa que tem muita ansiedade. Me gera muita ansiedade alguém entrar na minha casa, essas histórias de gente que mora na parede, eu morro de medo, é um pânico pra mim, é um pânico. E então eu tô sempre pronta com um bastão de beisebol, um taco de beisebol, uma faquinha. Gente, escolhe um nome para o bastão de beisebol. Tem um nome? Não. Taco de beisebol, não, tem. Qual nome Escolhe o você nome. daria para o taco de beisebol da Natália? É o pau amado O criminal. pau amado. É isso. Então, a gente já tem o nome, já. É, o pau amado criminal. Ai, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber dessas histórias. Conta se você tem algum caso de stalker para recomendar, se você quer mais vídeos desses, se 3 partes tá bom. Vai falando pra gente o que vocês acharam. Como sempre, não deixa de se inscrever, curtir, comentar, espalhar a palavra. E é isso. Isso. E se você gosta de celebridade, os meus próximos vídeos também são sobre celebridades. Então vai ter mais Uh, fofoca, mais cultura pop, mais celebridades no canal. amamos fofocas amadas criminais. Sim. E Personalidades beijos. amadas criminal. Yes. E Tchau. beijos, tchau, até a próxima.